Quero aqui me associar ao Pedro nessa preocupação quanto à questão energética, da crise energética. Agora, Pedro, o que aconteceu ontem foi uma coisa até constrangedora. Sabe aquela coisa da vergonha alheia? Assistindo à distância, né, não dava para participar da entrevista coletiva do ministro de Minas e Energia e do diretor-geral da ANEEL, eles conseguiram a proeza, Pedro, de não mencionar, nem sequer insinuar qualquer projeto, qualquer intenção de geração de energia que nos livre da dependência de São Pedro. Na verdade, livre São Pedro, coitado, que fica, né, sendo responsabilizado a cada ano pelas autoridades da área de energia, pela crise, pela falta de energia, pela insuficiência hídrica, que é a nova invenção da ANEEL para favorecer as termoelétricas. Porque, na verdade, tudo isso, essa falta de ação, essa inação do governo federal e da agência reguladora ANEEL, favorece apenas os proprietários, que são empresas privadas, das termoelétricas. E eles estão felizes da vida com isso, né? Felizes da vida com o fato de que o governo não se empenha em desenvolver um projeto arrojado de geração de energia que nos livre disso, das crises, né? O Brasil depende de São Pedro, que se não tiver água, não tiver chuva, os reservatórios minguam, e com isso a energia fica mais cara, a geração fica mais cara. Aí, é claro, os amigos das termoelétricas são acionados e levam ali 30, 40 bilhões de reais nessa brincadeira. Um dinheiro que poderia ter sido destinado, por exemplo, nos anos anteriores, a execução de projetos de geração de energia, sobretudo energia limpa e renovável, como são os casos das hidrelétricas. Há alguma hidrelétrica relevante sendo construída no Brasil neste momento? Não. E nem tem nenhuma outra hidrelétrica anunciada, né? Vamos construir um projeto. Não tem. Não tem. Eles parecem felizes da vida com a felicidade dos controladores das termoelétricas. Porque, assim, foi constrangedor durante todo aquele tom grave, né, em que eles, tanto o diretor-geral da ANEEL, esse então feliz da vida, né, quanto o ministro de Minas e Energia, falando sobre a necessidade de aumentar o custo, não sei o que e tal, geração que é bom, projetos, anúncio de, olha, é o seguinte, esse negócio está assim, mas estamos tomando providências para que no futuro o Brasil não passe mais por isso. Nada, zero, nenhuma informação sobre isso. Eu quero também destacar hoje aqui, Pedro, o fato da retomada pelo Supremo Tribunal Federal da decisão sobre a questão do marco temporal das terras indígenas, né? O que o país espera é que o Supremo proteja a Constituição, é que o Supremo estabeleça a segurança jurídica e a paz no campo, né? E isso será feito exatamente com a confirmação do marco temporal. O que é essa história do marco temporal? É que a Constituição estabelece que os índios, nas terras que ocupavam até a promulgação da Constituição em 1988, aquelas terras que são reconhecidas como terras indígenas. De lá para cá, não. Aí o que é que tá acontecendo? Muitas ONGs estrangeiras, né, bandidas, algumas delas, mas a maioria estrangeiras, interessadas, sabe-se lá em quê, mas quer dizer, a gente sabe, né? Está interessada na riqueza da biodiversidade brasileira, né? Essas ONGs ficam tentando, de todas as maneiras, forçar a barra para acabar com esse marco temporal. Então o que é que isso provoca? Provoca o que, por exemplo, está acontecendo lá em Santa Catarina, que é o que levou a esse julgamento de hoje, que nem deveria existir isso, né? Tem lá um parque nacional, etc. e tal, tem lá uma área privada também, e aí os índios, não, isso aqui é meu, é nosso, agora eu quero. E aí, não pode, meu amigo, isso aqui, vocês não estavam aqui. Não, mas isso é minha. Então, assim, os índios, então, menos por eles, né? Porque na verdade eles são todos manipulados por essas ONGs, lideranças dessa natureza, eles acabam reivindicando coisas que não lhes pertencem, invadindo, né? O ex-ministro da Defesa, ex-ministro das Relações Institucionais no governo Lula, Aldo Rebelo, nos contou aqui. Ele que foi lá na reserva Raposa Serra do Sol, né? E até hoje, como tantos brasileiros lamentam aquela decisão trágica do Supremo Tribunal Federal, que levou infelicidade, ruína àquela região, ele também contou que, na época, filiado ao PCdoB,
ele foi procurado por uma militante do PCdoB lá do Maranhão, exatamente por conta de confusão que estava acontecendo na região dela, enfim, na área que ela atuava, entre ela, que de origem indígena, né, procurou o ministro para falar sobre isso. Por quê? Porque tinha índios espertalhões, né, certamente associados a interesses enfim, interesses escusos, pretendendo a terra de outros índios. E aí chegava lá, não, nós somos mais antigos aqui, isso aqui é nosso e tal. Começou essa confusão, é preciso parar com isso, né? Eu me lembro da votação da questão lá, Pedro, da Raposa Serra do Sol, que o ministro Marco Aurélio, que eu acho que se não foi voto vencido, ele esteve entre os derrotados naquela votação lamentável do Supremo. Ele disse, se isso prevalecer, ou seja, o fim do marco temporal prevalecer, os índios Tamoio vão reivindicar lá toda a propriedade da Zona Sul Carioca, por exemplo, e vão ganhar, é isso que se pretende, né? Os índios caetés, lá na minha terra, em Alagoas, vão chegar a dizer, pá, essa Pajuçara aqui, Ponta Verde, essa praia aqui é minha. E aí toma conta e assume, quer dizer, esse tipo de violência não pode ser permitido e, portanto, os olhos da nação estão voltados para o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, na votação do marco temporal, e tomara que os senhores ministros tenham juízo.